Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É o programa Discípulos e Missionários, começando na nossa TV Canção Nova. Um bom domingo a você, um bom domingo à sua família, neste dia 29 de abril de 2018, o quinto domingo de Páscoa, um tempo de grande graça, da alegria do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, um tempo de renovação espiritual para toda a igreja e também para as nossas famílias, nossas comunidades. Que bom que nós podemos estar juntos nesse programa. É o programa Discípulos e Missionários. Ele refletirá a questão do trabalho. Próximo dia 1º de maio, celebraremos o dia de São José Operário, dia do trabalhador, da trabalhadora, e pedimos a intercessão de São José Operário para que possamos ter trabalhos que verdadeiramente contribuam com a realização do reino de Deus na nossa história, na nossa sociedade. Para refletir conosco sobre esse tema tão importante, temos aqui a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Seja bem-vindo, Dom Odilo. Bom domingo para o senhor também. Obrigado e bom domingo também para vocês que nos veem pela TV Canção Nova. Hoje eu queria, porém, lembrar, antes de entrarmos em outro assunto, Você falou de São José, dia 1º, São José Trabalhador. Hoje é Santa Catarina de Sena. É dia de Santa Catarina de Sena, grande santa, que teve um papel muito importante na vida da igreja, na época em que ela viveu. E neste dia, 29 de abril, eu tomei posse como arcebispo de São Paulo. Então, hoje eu também recordo... Parabéns! Obrigado, eu recordo 11 anos como arcebispo de São Paulo. Mas, sim, temos muitos assuntos ainda a comentar, mesmo ainda um pouco retomando algumas questões tratadas na Assembleia Geral da CNBB e olhando para o dia 1º de maio, que já está próximo. De acordo com os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Brasil, o Brasil ele tem mais de 12 milhões de desempregados. Diante dessa triste realidade, queremos também contar com a intercessão de São José Operário, protetor e modelo de todos os trabalhadores. Dom Odilo, tendo em vista esse tema da questão do desemprego, como é que a igreja tem refletido sobre a importância do trabalho e também propostas da igreja para superarmos essa dificuldade em termos de desemprego que afeta também tantas famílias? Bem, o assunto não é novo, né? Certo. E, portanto, não é que seja um assunto que começou agora. A igreja está refletindo há muito tempo sobre essa questão do trabalho no conjunto da vida social, da vida econômica. E como o Papa João Paulo II escreveu numa encíclica muito importante sobre o trabalho humano, Laborium Exercens, nos anos 80 ainda, né? E o Papa João Paulo II escreveu que a questão do trabalho é provavelmente a chave de toda a questão social. Em outras palavras, a questão social é o conjunto de problemas sociais, a questão da economia, a questão da economia também no nível de povo para a vida digna, com as necessidades básicas satisfeitas, que é alimento, vestuário, saúde, educação, segurança, transporte, essas questões básicas. Ora, o trabalho é provavelmente a chave mais importante da questão social, onde, de fato, também surgem as fricções, onde surgem os problemas, as crises, as brigas e assim por diante, né? Se estivesse resolvido o problema do trabalho para todos, trabalho justo, trabalho digno, bem remunerado, provavelmente a sociedade estaria em paz. Mas como isso não está resolvido, nós temos constantes conflitos. Temos constantes conflitos porque há muita gente sem trabalho, outros que trabalham não recebem o suficiente,
Existem muitas relações injustas na questão do trabalho, depois existe muita riqueza acumulada que, portanto, dificulta muitas vezes a geração de oportunidades de trabalho. Esses são problemas antigos. A igreja tem feito alguns textos, alguns documentos de ensino social muito importantes. Eu me referia a Laborem Exercens, mas no próprio Concílio Vaticano II nós temos a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que é muito bonita e muito forte nessa questão também. Como resolver a questão da convivência tranquila e pacífica na sociedade. Entra sempre de novo a questão do trabalho. Depois, Papa Bento XVI e agora Papa Francisco tem repetido, tem aprofundado algumas questões importantes, né? Dizendo que é um princípio fundamental, que na questão do trabalho sempre a pessoa humana deve estar no centro. A questão da economia, não é o lucro que deve estar em primeiro lugar, mas a pessoa humana, a sua dignidade, claro. E as relações justas também. Então, tudo isso volta à baila de novo quando aliás, os problemas nunca são resolvidos suficientemente, né? Tenta resolver de um lado, estoura de outro lado, né? Porque realmente vivemos uma situação de muita injustiça social no nosso Brasil, né? Basta dizer que menos de 10% da população tem nas mãos o acumulado da riqueza de mais de 60% do produto interno bruto, que é muita coisa. O senhor tocou num assunto importante que diz respeito à doutrina social da igreja, né? Esse assunto, o trabalho humano, faz parte das reflexões do ensino social da igreja. Por conta disso, Dom Odilo, nós tivemos agora há pouco tempo a 56ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a questão do trabalho, ela também está vinculada à questão política. E certamente os bispos tiveram a preocupação de refletir a questão política, até porque estamos num ano importante, um ano eleitoral, com tantas situações difíceis que o nosso país vive. Como é que os bispos veem essa questão política, também que tem a sua incidência em relação à política, ao trabalho do nosso país? Bem, nós fizemos na Assembleia Geral uma mensagem ao povo brasileiro sobre o ano eleitoral. Então, uma mensagem que tem cunho político, sim, mas onde nós falamos como bispos, como pastores e não como economistas ou políticos de um partido ou de outro partido. Não é este o nosso enfoque nem nosso ponto de vista. Perfeito. Nós, nesta mensagem, eu convido a procurar a mensagem da Assembleia da CNBB, o povo brasileiro sobre o ano eleitoral. Vale a pena ler e refletir nos seus grupos também. Então, nossa mensagem parte do fato que nós estamos numa crise muito séria no Brasil, uma crise que vem vindo, é uma crise política, uma crise social, é uma crise econômica que ainda não superamos, uma crise moral, né? E, portanto, vivemos uma situação de crise, mas olhamos também com esperança para essa situação de crise, dizendo que as crises podem ser momentos e oportunidades para crescimento, claro, para fazer esforços juntos para buscar saídas boas, né? Não só para um grupo ou para outro grupo, mas saídas para todo o Brasil, para todo o povo brasileiro. E por isso a nossa mensagem da conferência vai no sentido de conclamar a olhar para o Brasil, o melhor para o Brasil e o povo brasileiro, não simplesmente para um grupo, para um partido, outro partido, claro, mas o que é melhor para o Brasil. E aí, o discernimento político que neste ano tem que ser feito. É um ano eleitoral e, por isso, nós nos dirigimos, é claro, em primeiro lugar aos católicos, mas é uma mensagem dita a todos os brasileiros. Fazer um bom discernimento político, um bom discernimento sobre os candidatos, as propostas dos partidos, a fim de ver
muito claramente, afinal, o que nós vamos votar? Porque votando em candidatos, a gente vota em programas, vota em propostas de como querem levar o Brasil para frente. Claro. É muito importante que esta ocasião do ano eleitoral não seja perdida simplesmente numa espécie de fla-flu, de torcida para cá, torcida para lá. Está na hora de a gente pôr um pouco os pés no chão, né, e refletir com muita calma. Afinal, quem é quem que está se propondo? É claramente levar em conta a questão daquilo que hoje está muito em jogo, né? A questão da corrupção. Portanto, candidatos têm que ser honestos, ficha limpa, né? Não devem ter relação com crime, né? Pessoas que sejam idôneas, porque depois vão governar, vão botar a mão no dinheiro público para administrar, para fazer o dinheiro dos impostos valer para aquilo que deve ser e não desviado, né? Então, eu acho que participando atentamente do trabalho das campanhas eleitorais, conhecer os candidatos, conhecer as propostas do partido, saber quem se escolhe e depois, naturalmente, de escolhidos, também acompanhar, né? Neste ano a gente tem que estar muito atentos a não se deixar levar por discursos passionais, né? Discursos inflamados que, naturalmente, às vezes turvam um pouco a serenidade, a razão, não ir muito atrás de notícias mentirosas, acusações para cá, acusações para lá. É importante este ano para nós tentarmos dar um passo à frente para o Brasil todo. É o programa Discípulos e Missionários já chegando ao seu encerramento, porém seria importante que você tomasse nota do nosso e-mail, para que você também participe do nosso programa com suas perguntas, com seus questionamentos e também com propostas de temas do nosso programa. Anote então, discípulos e missionários, @cançãonova.com. Discípulos e missionários, @cançãonova.com. Nodilo, suas palavras para o encerramento do nosso programa e a sua bênção. Foi bom a gente estar juntos. Olha, 1º de maio está aí. É dia de São José Trabalhador, mas também é dia dedicado à reflexão sobre a questão do trabalho. Então, olha, é um dia de reflexão. E certamente os trabalhadores vão se manifestar de muitas maneiras. Aí também é hora de a gente acompanhar, quais são as propostas, quem está falando, que tipo de proposta está fazendo. E eu convido os católicos a fazerem também, tomarem parte naquilo que é bom, que é justo, que é honesto, que é digno, para nós construirmos uma sociedade melhor. E o dia 1º de maio, em geral, é um dia também para isso, para levantar questões que são fundamentais para a vida do nosso povo. Que São José Trabalhador, né, então São José Operário, acompanha todos com seu olhar, com sua bênção, sua intercessão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desçam sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.